Venceslau falou já o título da minha exibição. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui no projeto, agradecer o trabalho dos organizadores, do professor Alexandre da Maia, também a orientação do professor João Maurício, que não está aqui, mas está me acompanhando nessa empreitada, que é o PIBIC, que é a Iniciação Científica, além dos futuros projetos que a gente tem pensado dentro do grupo de pesquisa. Eu gostaria de agradecer também, ele não está aqui, eu queria muito que ele estivesse aqui, mas ele não está, o professor Torquato Castro, porque tem tido muita paciência comigo em dividir o conhecimento que ele tem sobre Ponte de Miranda, que é muito, com muitos conhecimentos vastos que ele tem, e aturar todas as minhas provocações no pós-aula, que eu sempre pego ele no corredor e professor e saio com ele até o final da faculdade, para poder tentar sugar um pouco mais do que ele tem. Essa apresentação ela corre sobre três pilares, três bases. A primeira etapa desse pilar chama Introdução. A segunda é a exemplificação e, por fim, tem uma etapa chamada Crítica aos Grandes Mitos. Bom, começo pela introdução, a composição da história oficial, ela nada mais é do que o resultado de um jogo de relatos, como a gente trabalha a partir da metodologia do professor João Maurício Deodato. E aqui eu falo em história oficial contrapondo ela à história, a concepção de história da Escola dos Anales e depois da historiografia cultural, que teve alguns autores que não são necessariamente historiadores, mas que influenciaram muito, como Foucault ou Bakhtin, e que deram início à análise de estruturas históricas de longo período, que passaram a ser chamadas de mentalidades pelo próprio grupo. Bom, a constituição dessa realidade, dessa história oficial, além de ser um jogo de relatos, é a vitória de alguns desses relatos dentro desse jogo. Ela é especificamente a vitória dos relatos, enfim. Dessa forma, se compõe todo o panorama da história das ideias jurídicas, notadamente com a atribuição de autores pilares, ou seja, a escolha de alguns pensadores intelectuais que servirão como ícones. Eles são estabilizados para dar exemplo de uma determinada linha de pensamento. Contudo, não é estranho a quem estuda a história das ideias o fato de vários autores, e especialmente no Brasil, serem esquecidos, o que eu chamei de engolidos pela onda da história, como se isso acontecesse por acaso. Um desses autores é Ponte de Miranda, e eu vou explicar porquê, apesar de ele ser tão famoso, mesmo na academia. Pontes, ele figura aqui e ali, dentro de obras dogmáticas e obras de história das ideias. Uma coisa que é bom lembrar antes, a visão que eu tenho é de um aluno de graduação, e esse local da graduação e perceber essa situação e perceber o caso de Ponte de Miranda é um testemunho importante daqueles relatos que estão vencendo. Bom, a gente tem algumas titulações: Filho Espiritual de Tobias Barreto, ou O Maior Jurista Brasileiro de Todos os Tempos, que são comuns nos textos que falam sobre a vasta e verticalizada obra do autor alagoano. Esse é o tipo de relato aplicado, normalmente nas abordagens desse ramo científico, sem escamotear completamente. Assim, o passado fica envolto em mitos e dados incertos, que escorrem entre as mãos justamente pela falta de precisão. Eu vejo, mas não vejo bem. Sobram dessa forma as tentativas pouco eficazes de reviver grandes obras, e a obra pontesiana é uma dessas obras no cenário nacional. E muitos mitos, normalmente por um costume nacional, e aqui eu saio, é bom ter uma noção, como eu estou lidando com relatos, eu não lido somente com aquilo que está nos livros, mas com aquilo que se reproduz socialmente, e aquilo que chega até os alunos da graduação. São os comentários de corredor. Enfim, normalmente por um costume nacional de crítica à honra dos autores, como se isso afetasse sobremaneira seu trabalho científico ou fosse um dado fundamental. Somemos a isso a insistência de não valorizar o trabalho interno diante do estrangeiro. É a falta de pensamento dialógico, ou até mesmo antropofágico. A observação dupla, ou seja, a apreciação do interno e do externo em se tratando de produção científica, especialmente no contexto de globalização. Eu relembro aqui o ensinamento de Ponte de Miranda, ele é um tanto quanto aficionado sobre isso. Eu estou lendo agora 3 obras dele, de diferentes ramos, uma dogmática, uma de filosofia das ideias puras e uma de ciência política, e ele tem uma necessidade de objetivar.
E é nessa parte que ele é muito importante. Então, eu também trago essa necessidade de objetivação na pesquisa em História das Ideias. É uma questão de metodologia que possa afastar tanto os ataques pessoais, como a cristalização de relatos de deificação, como os que eu citei anteriormente, de filho espiritual de Tobias Barreto, o maior jurista brasileiro de todos os tempos. Uma possibilidade disso é a metodologia sistematizada pelo professor Deodato, que relaciona os 3 níveis retóricos, material, estratégico e analítico, com os 3 níveis de abordagem, método, metodologia e metódica, e que tem suas raízes desde Aristóteles, passando por Cícero, com influências de Nietzsche e de Bauweg. O professor João Maurício fez um grande apanhado nesse sentido. E eu não vou me deter nisso agora, isso foi explicado ontem aqui, mas, enfim, por causa do tempo eu não posso me deter. Nessa metodologia, cada vez mais o pesquisador busca se afastar ou diminuir as infiltrações valorativas, suprimindo a esfera axiológica. No mesmo sentido, busca reduzir diante de textos e dados os abismos entre significantes, significados e eventos, que também não vou explicar agora, mas enfim, qualquer coisa, alguma dúvida eu posso tirar nesse sentido. No caso de Ponte de Miranda, é possível demonstrar facilmente o caráter multifacetado dele, do mestre alagoano, muito além da mera associação com o grande naturalista que se pode encontrar em alguns livros, como Luiz Washington Vita ou a Cerbone, eles trazem isso muito forte, ou a classificação de um ontologista, feita por esses e por outros autores também. Agora eu entro no segundo eixo dessa apresentação, que é o dos exemplos. Eu trouxe um exemplo bem icônico, que todo mundo conhece, até o pessoal que estuda comigo que está aqui, do livro Figuras de Inteligência Brasileira, que é do professor Miguel Reale. E ele traz um capítulo que é a transcrição do discurso que ele fez na recepção de Ponte de Miranda na Academia Brasileira de Letras. Na página 150 ele vai dizer: chegastes mesmo a reclamar uma nova ontologia, não como teoria clássica do ser, mas como estudo das estruturas do real, muito embora reconhecendo a inviabilidade de penetrar-lhe a natureza íntima. E ele prossegue na página 154. Só que nas meditações da adolescência ou da primeira juventude, noto mais audácia e fantasia achegados ao gênio de Nietzsche, cuja presença me parece marcante em vossos aforismos, mesmo quando radicalmente nos afastamos dele. Amas também por contrastes. No site da Academia Brasileira de Letras, na página específica sobre Ponte de Miranda, eles colocam: na sua obra imensa, a parte mais numerosa é a bibliografia jurídica, dominada pelas perspectivas perenes do seu espírito múltiplo, concepção científica do direito, progresso científico, liberdade, humanismo, visão poética, antitotalitarismo, senso de democracia, inspiração filosófica, preocupação ética. Caracterizou um voluntarismo pragmatista, e isso é o que eu me referi antes, a questão da objetividade, porque Ponte estava sempre preocupado com criar alguma coisa, um ferramentário que pudesse ser usado pela sociedade e que fizesse a sociedade avançar, sempre dinâmico e satisfeito. Mas voltando para a questão metodológica, mais voltado para a questão metodológica do que para o plano epistemológico, foi um realista, ansioso pela cientificidade do direito e da filosofia. Um outro exemplo, na obra Sistema de Ciência Positiva do Direito, que é uma das grandes, enfim, ele só tem grandes obras, Ponte de Miranda ele agrega sem nenhum temor a noção da relatividade de Albert Einstein, além, lança mão de conhecimentos como a coordenada gaussianas, que são realidades tão distantes do direito. E também é o resultado da vitória de um relato, mas aqui é o relato do que é o fazer ciência, essa coisa da apartação que hoje vem sendo tão combatida. Ele antecipa assim uma característica do que eu poderia chamar de pensamento complexo, e agora eu vou usar uma ferramenta que eu estou criticando, que é atribuir um autor pilar para dar exemplo a isso, que eu chamaria de Gamorin, que é o filósofo francês ainda vivo e o grande ícone desse pensamento complexo, inter e transdisciplinar. Por fim, terminada essa etapa dos exemplos, com alguns autores falando sobre ele, a questão doxográfica, eu entro no último ponto desse trabalho, que é a crítica aos grandes mitos. A perspectiva de mitificação ou deificação aqui é singular. Ela não traz compromisso com a verdade ou a mentira, até porque a construção do trabalho tem uma abordagem que segue sob a influência da filosofia retórica. Eu relembro Nietzsche, que fala no texto entre a verdade e a mentira no sentido extramoral, que ele diz que a construção do nosso mundo, que é feita pela linguagem, ela é uma grande sobreposição de metáforas.
E essas metáforas, algumas delas são tão antigas que a gente esqueceu que elas são metáforas. Eu posso fazer um paralelo com o que foi apresentado ontem no trabalho genial do professor Torquato, que ele falava da questão da catacrese, como o momento, ele deu o exemplo do pé da mesa, do braço da cadeira, que é aquele momento em que o poder metafórico é esvaziado, e a metáfora deixa de ser metáfora. Ele disse que nesses casos não existe uma metáfora, na verdade. Eu diria, e imagino que na trilha dele, que existem exemplos bem mais complexos do que esse. A própria ideia de realidade que nos cerca como aquilo que é, no lugar do que deveria estar. E aqui a grande influência da retórica. A construção do mito aqui, ela tem relação com a inacessibilidade e a opacidade com que o relato sobre as ideias de um determinado autor é colocado e se cristaliza. O opaco, ele permite a visualização, ainda que de forma difusa. Os relatos se constituem, permitindo uma visualização, mas sem a capacidade de inquirir e aprofundar o questionamento sobre determinado objeto. O efeito duplo nasce daí. Um grupo de ideias continua no limbo sobre a justificativa de sua aparição pontual. E aparição aqui é uma palavra interessante. Ao mesmo tempo em que as estruturas discursivas de conservação reforçam ainda mais aquilo que está, o próprio relato. É um processo recursivo. Como eu disse antes, eu vejo, mas não vejo bem. Assim, o acesso aos trabalhos e obras é inviabilizado, sem contar nas dificuldades de pesquisa materiais, ter acesso a essas obras que no Brasil é muito grande. E no próprio grupo de pesquisa daqui, do professor João Maurício, a gente se depara muito com isso. O efeito gerado vai além ao não permitir uma reconstituição do personagem, no meu caso, Ponte de Miranda. Então, sobre essa questão do mito, um exemplo do lado negativo, nós teríamos as críticas um tanto quanto venenosas, e eu faço questão de observar isso, como a questão de que Ponte de Miranda tinha um apreço muito grande pela bebida, ou a questão do aumento dos seus próprios feitos, que ele gostava de contar e engrandecer o que ele tinha feito. A gente tem como exemplo o caos em que, num jantar, Ponte de Miranda sai da mesa e vai atender o telefone, e volta dizendo que estava com Stalin no telefone, procurando conselhos para construir codificação na Rússia Soviética. Além disso, como ponto negativo, e isso é importante, a correção que Ponte de Miranda fez na teoria da relatividade de Einstein, e até mesmo acusações de plágio. Tudo isso é um desdobramento da incredulidade com que as pessoas olham a obra de Ponte de Miranda. Como um homem, nesse tão curto tempo de vida que o homem tem, foi capaz de escrever tanto sobre tantas obras de forma tão verticalizada. Uma coisa que eu queria lembrar, e que eu comento muito quando estou conversando com meus colegas sobre a minha pesquisa, é que naquele tempo eles não tinham tantas distrações inúteis como nós temos hoje, para perder o tempo, no caso. Do lado positivo, na questão dos mitos, e agora não como um relato de destruição do autor, mas como um relato de deificação, a gente tem o maior jurista brasileiro de todos os tempos, como eu já citei, o autor de uma obra colossal, outra palavra que vem é titânica, ou hercúlea. E também, e por isso que eu frisei que era importante, a questão da correção na teoria da relatividade de Einstein. O relato ele é usado pelos dois grupos, e nesse sentido a gente tem a abordagem retórica aí, que é a questão da isostenia, que a gente trabalha no grupo de pesquisa, que seria mais ou menos, explicando em poucas palavras, a igual força dos argumentos. É aquilo que já vem sendo falado aqui sobre os topoi. Você tem um argumento que pode ser usado para qualquer dos lados. O argumento dura lex sed lex, como o professor João Maurício vai falar, e a questão do direito ser a injúria, né? São essas estruturas que eu estou denunciando aqui, através de uma postura metodológica diversa e objetiva, que otimize o acesso ao pensamento dos autores e valorize a produção nacional. A estrutura usada no grupo de pesquisa do professor João Maurício permite isso e inova, e eu explico por quê. Ela reconhece o jogo de relatos, por causa de sua base cética e retórica, e é algo que eu venho trabalhando em meus estudos, projetando um relato subversivo e tentando jogar e mostrar que, apesar de abstrações e analogias usadas, nós estamos falando de ações de homens, como autores, em conjunto da história, e aqui eu lembro de Hannah Arendt em A Condição Humana. Obrigado.